E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo hoje. Não seja desobediente parte 16. E quem quiser assistir o vídeo anterior, não seja desobediente parte 15, para contextualizar vocês, fica o acordo de Davi e Jonatas, que é o pacto, né, que Davi faz com Jonatas. Quem quiser assistir tá aí. Hoje, para quem quiser ler, fazer a leitura comigo, fica em 1 Samuel capítulo 21 e vai até o 22. Vamos lá, a leitura bíblica. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei e ao qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois que tens a mão, dar-me 5 pães na minha mão, ou o que achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se absteram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: Não há outra semelhante da mar. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei do Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles. E se fez como doido entre as suas mãos, e engravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem verdes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesse estes aqui, fizesses doidice diante de mim. Há de este entrar na minha casa? Bom, pessoal, hoje vamos mais a uma reflexão, né? Que esse é o grande intuito do canal, é a gente sempre fazer a leitura em forma de vivificar a nossa alma e depois refletir sobre alguns versículos que eu tiver capacidade, em forma também de testemunhar o quão grande Deus é, tá? Então, para não tomar muito nosso tempo hoje, no vídeo não ficar muito longo, eu vou pegar do versículo 1 até o 9 e vou dar uma contextualizada, tá? Aí do 10 até o 15, que são só 5 versículos, eu vou dar uma refletida melhor, tá? Vamos lá.
Pessoal, aqui mostra a astúcia de Davi. Logo no versículo 1, que Davi vai ao sacerdote Aimeleque, ele treme de medo, porque muita gente já sabia que Davi estava sendo caçado pelo rei Saul. Mas como eles não tinham certeza, o sacerdote Aimeleque pergunta para quem ele veio e por que ele veio. Então Davi usa sua inteligência: eu vim a negócio do rei. E ele disse que estava apressado. Então Davi, pessoal, ele estava fugido. E como ele ia ser caçado na sua terra, ele precisava de um lugar longe. E como Davi não tinha para onde ir, Davi ele precisava de um norte. Ele precisava de alguma coisa e ele queria conseguir isso em algum lugar. Então ele usa da sua inteligência e da sua sabedoria para conseguir alguma coisa aqui. E ele ainda consegue alguns pães e consegue pegar uma espada de Golias. Aqui também vale ressaltar que Davi é muito bom em argumento quando ele quer argumentar. Isso é sabedoria divina, pessoal. É Deus que dá essa sabedoria a Davi. É Deus que deu essa capacidade para ele, e nós podemos ver que mesmo ele sendo um fugitivo, ele usa de sabedoria, de astúcia para conseguir alguma coisa. E vale ressaltar mais uma vez aqui que até o versículo 1 até o 9, ele fica dialogando com o sacerdote. O sacerdote, por mais que fica trêmulo, sabendo que ele era um homem, já era um fugitivo do rei Saul, respeitam Davi e tem Davi como um homem santo, dando o próprio pão da proposição para ele, porque o testemunho de Davi era válido. Ele podia andar em qualquer lugar, ali onde as pessoas davam testemunho dele. Isso é muito bom ter Deus na vida por conta disso, porque por onde tu andar, tu vai ser respeitado, pessoal. Você vai ter uma postura, você vai ser bem recomendado pelos outros. Aqui vamos ficar agora onde Davi foge para Aquis, rei de Gate. Aqui vai ser uma reflexão um pouco maior, mas não vou demorar muito no vídeo, tá, pessoal? Então vamos começar lendo o versículo 10, tá? E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Como eu tinha falado, né, pessoal? Nos versículos aqui, Davi foi contra o rei, né? O rei já queria acabar com ele, mas ele precisava de alguma coisa, de suprimento, de armas, e se esconder em algum local, né? E saiu fugido numa situação bem difícil. Mas Deus era com ele e ele ainda conseguiu lá em Nob com Aimeleque algumas coisas, né? Que foi os pães e essa arma de Golias, que ele feriu Golias. Já aqui a situação muda muito e nós vamos ver o que acontece e como ele faz para salvar sua própria vida. E vamos refletir também sobre os nossos dias de hoje. Eu já li aqui, né, o versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Ou seja, ele saiu, fugiu, mas de alguma forma ele chegou ao rei de Gate. Então vamos aqui ao versículo 11 da continuidade. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então reconhecem Davi diante do rei, né? Os criados do rei de Gate reconhecem Davi e dizem: esse é Davi. Só que a sabedoria, né? A Bíblia diz que para se salvar nós temos às vezes que nos fazer de louco. O próprio Paulo fala isso. Pessoal, muitas das vezes não é questão que seja a atitude, tá? Eu sei que Davi vai ter uma atitude muito inusitada aqui, mas eu vou deixar muito claro uma coisa aqui nessa reflexão no versículo 11, preste bastante atenção. O evangelho de Cristo é totalmente o contrário do evangelho deste mundo. O que eu quero dizer? O que as pessoas deste mundo pregam? Que para você ser um cara descolado, um cara maneiro, um cara da sociedade, você tem que ir pra festa, tem que beber, tem que fumar, tem que se prostituir, tem que fazer algo muito doido. E só assim você vai ser deste mundo. Mas se você é contra isso, você não é normal. Você é doido. Se você é um cara que se cuida, que se guarda, que tem um sonho, ninguém sabe, de se casar virgem ou não, ou era do mundo, se prostituía, mas mudou,
você vai prestar atenção que as pessoas elas vão te abandonar, porque não vão te reconhecer mais. Quem nunca passou por isso, né? Era do mundo, ou então tinha algumas atitudes erradas, mas Deus vai lá, te salva, te guarda, tu muda, e as pessoas que diziam que era teu amigo, elas somem. Infelizmente acontece muito isso nos nossos dias, em que as pessoas elas te abandonam a partir do momento que as tuas atitudes elas mudam. E isso é triste, né, pessoal, no nosso mundo, porque eles te consideram como doido, mas o doido aqui é certo para Deus, e Deus ele vai te fazer grande coisa nas tuas vidas. Só para ressaltar aqui, para mim não ficar muito tempo, quando você se guarda para Cristo, você não anda em festa, não bebe, não fuma, você guarda seu corpo também. Consequentemente, você tem mais saúde, você tem mais disposição, você não erra tanto, você não faz tanta loucura de verdade mesmo, e você acaba se guardando, tá? Não vou ficar falando muito aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vamos ao versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Aí vem a sabedoria de Davi. Acredito eu, pessoal, que diante desta visão, desta palavra, o rei de Gate duvidou muito que Davi fosse realmente Davi. E Davi prestou bastante atenção nisso, que as palavras dos seus trabalhadores ali, ela era meio duvidosa. Então, o que foi que Davi fez? Davi ele começa a atuar. E a gente vai ver isso aqui logo no próximo versículo, que é o versículo 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e se fez-se como doido entre suas mãos. E engravatava nas portas do portal e deixava correr salivas pela barba. Olha aí, pessoal, a astúcia de Davi. Davi se fez de um bobo da corte, de doido. Começou a zoar o rei com as suas palhaçadas, com as suas molecadas. E assim, pessoal, Davi conseguiu fugir. Davi conseguiu escapar. Pessoal, o que eu quero refletir sobre os nossos dias? Quando baterem na sua porta para te chamarem para algum lugar que não convém com Cristo, com Deus, não vá. Eles vão te achar que tu é doido. Ah, porque eu não saio mais, porque eu não faço mais isso, mais aquilo. Vão te chamar de careta, né? Que tem muita gente aí que eu mesmo fui muito chamado de careta, mas hoje eu posso afirmar para vocês que eu estou muito bem. Meu corpo está bem para a idade que eu tenho, estou muito bem guardado. Isso eu tenho a agradecer por ser esse tipo de doido, que já me chamaram de doido várias vezes, porque eu não bebia, não fumava, não saía. Ouvi muito isso, então eu sou testemunha disso. Posso falar para vocês que ser guardado por Deus é muito bom. Hoje, todos que estão na minha idade estão bem acabados e eu não estou zerado. Vamos aqui ao versículo 14. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem verdes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Vamos ao versículo 15. Falta-me a mim doidos, para que trouxesse este que fizeste doidice diante de mim, a estes entrar em minha casa. Bom, pessoal, finalizando aqui, né, os dois versículos, o 14 e o 15. Olha a soberba do rei. Nem sequer perguntou assim a todos, ou alguém de longe, não fez uma entrevista com Davi, não fez nada, mas se achou muito superior vendo aquilo. Então muitas das vezes, pessoal, aquilo que Deus fala, eu não olho com os olhos dos homens, mas o meu olhar ele vai além e eu enxergo o coração. Aquele homem não enxergava o coração de Davi e não sabia de Davi nem das suas astúcias, tão grande Davi era. Então quando o Davi chegou de bandeja, ele não acreditou, e Davi, tendo essa inteligência muito grande, ele conseguiu se sobressair. O que eu quero dizer também aqui, pessoal, agora refletindo para todos nós, é que o mesmo Deus de Davi, ele está aqui hoje, ele está te ouvindo, e o mesmo Deus que fez Davi sair de grandes situações perigosas diante da morte, ele também pode te livrar. Deus ele pode te livrar de situações que você não tem noção, porque o Evangelho de Cristo não mudou e Deus não mudou. Deus ainda está aqui, Deus ainda é o Deus de Davi e o Deus da tua vida. E Deus ele quer mudar a tua vida, mas seja como Davi, se guarde para Cristo, seja obediente a Cristo como Davi foi até o final. E Davi conseguiu fugir de todos os obstáculos, de todas as guerras, de tudo que ele passou. Davi foi vencedor. E eu te digo que se você for como Davi, você vai ser vencedor também. Respeite seus pais, respeite suas mães, os mais velhos. Dê um bom testemunho, seja um homem prudente. Não faça besteira. Aprenda a curtir a vida de verdade. Tenha boas amizades.
tenha bons convívios, faça a leitura bíblica diariamente, procure Deus várias vezes ao dia, clame por Ele, porque de todos os vídeos que eu tenho feito, já tem bastante conteúdo. Se você for ver os vídeos, você consegue montar uma armadura espiritual para a tua vida. E Davi tinha isso. E eu resumindo aqui para vocês, eu digo: seja amigo de Deus, procure o conhecer, procure saber como ele é e quem ele é. Já podemos ver aqui nesses pequenos vídeos e nessas pequenas reflexões como Deus ele era amigo de Davi e como ele protegia. Então não veja de baixo, mas olhe para cima, olhe para Deus e Deus vai te socorrer. Bom pessoal, o vídeo fica aqui. Eu peço like porque o like ele aumenta, né, o alcance dos meus vídeos. E se alguém quiser comentar e mostrar esse vídeo para alguém, tá aí o vídeo pessoal. Agradeço a audiência de todos. Boa noite. Fui.